Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Alcântara, estou aqui mais uma vez trazendo as energias dessa semana. Vamos começar falando um pouco de astrologia. Essa semana agora que vai do dia 22 ao dia 28 de janeiro. E o grande destaque dessa semana é a lua cheia em Leão. O que essa lua cheia em Leão vai trazer aí pra gente? Essa lua cheia em Leão vai ocorrer agora no dia 25 de janeiro. Quando a gente pensa em lua, a gente sempre tem que pensar que está ligado ao nosso emocional, né? E quando a lua está cheia, é o grande esplendor. Falando de Leão, né? Uma energia que vai ser exacerbada, né? Porque Leão é aquele que fala da autoexpressão, da sua individualidade também, a forma como você se coloca no mundo. Só que a lua tem a tendência de inflar, né? Então, quando é cheio, então a gente pode atravessar uma semana aí com emoções exacerbadas, no qual o eu vai estar muito colocado em primeiro plano. E o engraçado, que eu já adianto a energia do sábado, no dia 27, que o Sol vai estar em quadratura com Júpiter, que vai falar justamente disso, né? Também dá essa inflada nas coisas, né? Vai ser uma semana no qual a gente precisa tomar muito cuidado com os excessos, com os exageros. Talvez não seja uma boa semana para estar tomando algum tipo de decisão, porque o céu tá reforçando, né, potencializando esse olhar para que tudo seja muito tido como coisas que são pequenas que podem se tornar maiores. Então, dá uma acalmada e dá uma segurada. É uma semana também com a lua cheia em Leão, que pode-se ter uma clareza maior em grandes questões emocionais que a gente possa estar passando nesse momento. Então, prestar atenção, né, nesse sentido aí. Mas é uma semana também que a gente vai estar com autoexpressão muito forte. Leão fala da autoexpressão, né? Leão fala disso. Então, colocar aquilo que você realmente quer para fora, utilizar desse poder dessa lua para que as coisas fiquem claras, né? Que as pessoas possam entender tanto o outro quanto você. Dia 23, Vênus entra em Capricórnio, então Vênus vai entrar agora em Capricórnio na terça-feira, no dia 23, vai ficar até o dia 16 de fevereiro. Quando a gente fala de Vênus, a gente fala do relacionamento com o outro e também fala de finanças. E em Capricórnio, uma frase muito boa para Vênus em Capricórnio, o que é acordado não sai caro. Então vai pedir aí uma assertividade nas relações, vai pedir também uma praticidade, seriedade e praticidade. É algo que a gente está falando muito nesse mês de janeiro, porque tá tudo em Capricórnio. Além de Vênus, nós temos Marte, nós temos Mercúrio. Então eu diria que é o início de ano que realmente precisa ter uma estrutura em prol de dar uma continuidade nos projetos futuramente. Também é uma semana, né, com Vênus em Capricórnio nesse início aí, que pode haver algum tipo de formalização, né? Capricórnio gosta de contratos, Capricórnio gosta de os pingos nos is. Então pode ser que isso, né, venha trazer algum tipo de formalização para alguma coisa. Falando ainda, né, da lua cheia, né, em Leão, com essa quadratura de Sol com Júpiter, né, que vai acontecer no sábado, Leão tentando no signo de Leão e o Sol em Aquário, vai haver muita coisa no sentido do eu e do outro, né? Enquanto o Leão fala exatamente do eu, Aquário traz o sentido de coletivo. A gente já falou na semana passada sobre a entrada da conjunção do Sol com Plutão em Aquário, que traz tudo isso. Então, enquanto o Leão vai estar falando, essa lua cheia está falando do eu, o Sol está falando do coletivo. Então a gente pode ter algum tipo de desafio nessa relação do eu com o outro. E isso não só perante a gente, mas também perante ao mundo, né? Então é toda uma atmosfera que a gente vai estar percebendo, que a gente vai estar sentindo. Mas eu diria que é uma semana para a gente não colocar muito, em termos astrológicos, né? Tá observando muito essa questão dessas emoções para não correr o risco, né? Então, qual é a grande sacada, né, da astrologia? É a gente ter a noção do céu, né? A noção das energias que estão
sendo conspiradas e o que elas podem estar dizendo pra gente, a gente tomar como um guia. Mas sabendo que cada qual tem sua individualidade, cada qual tem o seu mapa e que as situações se aparecem no momento certo, independente, né, de como esteja o céu, vai ajudar. Mas você tendo essa chave, você pode ter decisões mais assertivas, não é verdade? Então, a gente já vai ver a questão das cartas. E vamos agora para as cartas da semana. A mensagem dessa semana é uma mensagem muito bonita. E a gente vai falar de finalizações e de possibilidades e de desapegos. Começo falando da carta do baralho cigano, que foi a carta dos caminhos. E a carta dos caminhos, ela é incrível porque fala que sempre é possível caminhar para algum lugar, que sempre é possível ir para algum canto, mas precisa saber escolher exatamente para onde se vai. E às vezes, em prol de uma atitude mais assertiva nessa escolha, a gente acaba se paralisando, a gente acaba não direcionando o caminho. Então, o quanto podemos paralisar na vida pelo medo da escolha, pelo medo da falta de certeza, pelo controle da aventura, do discernimento para onde se vai. O Odu da semana, né, as cartas de Odu, para quem não conhece, né, Odu são os signos de Fá, a gente tirou Odi. E Odi vem falar justamente de duas coisas nesses caminhos. Primeiro, a liberdade de fazer aquilo que se deseja, liberdade para estar em prol dos seus objetivos. E fala também que precisamos ser únicos, aceitar nossas diferenças para que a gente possa dar o toque na nossa vida. Então, enquanto a gente está seguindo uma manada, a gente não está sendo a gente. A gente não está tendo a nossa individualidade. A gente não está trazendo a nossa magia para o mundo. Então, essa diferença que cada pessoa tem é o que faz a diferença no mundo. E Odi fala muito disso. A partir do momento que eu me aceito, eu consigo ir além. A gente traz a carta do eremita no tarô mitológico, que fala de Cronos, que fala do controle, que fala desse estar presa ao passado, de estar olhando o passado, de estar sempre neste passado e não estar caminhando. Então, é a energia, né? O equilíbrio da energia. Quando de um lado nós percebemos que é o momento de avançar, existe um outro polo que nos convida a estar presos ou estar olhando e observando esse passado. Só que a carta xamânica saíram duas cartas muito bonitas, né? A primeira é a cerimônia da doação, que se chama liberação, e que vem falar justamente disso, né? Que precisa se deixar o passado ir para que o novo possa vir. E o quanto é difícil, porque a gente se mantém, é difícil mudar, é difícil soltar algumas estruturas que estão tão bem construídas dentro da gente que a gente não sabe como vai ser. O problema é que a vida é feita de desapego. A vida é feita que as coisas possam estar fluindo, que se chama o controle. Então, quando a gente solta o controle, a gente abre o fluxo do universo para que as coisas possam estar fluindo, para que as coisas possam estar caminhando. E o animal de poder, né, que é a outra carta xamânica da semana, é a coça, que vem trazer justamente a gentileza de aceitar, primeiramente, a maneira que somos. Para aceitarmos os outros, precisamos primeiro nos aceitar, precisamos nos amar. É bem aquele trecho daquela música, né, da Legião Urbana, né? É preciso amar os outros, né, como se houvesse amanhã. Eu acredito que seja isso, tá? Eu não sou a melhor pessoa para trazer ditado não, principalmente nesses momentos de leitura de carta, mas me vem, né, essa música muito forte. Aceitar as pessoas como são, e para ter essa aceitação dessas pessoas, a gente primeiro precisa se aceitar. Então, como anda
essa sua autoaceitação. A gente está falando de uma lua cheia em Leão durante essa semana, que vem falar justamente da sua autoexpressão, da maneira como você se coloca no mundo, né? E essa lua pode trazer muita clareza nesse sentido dessa manifestação, da sua maneira, da sua forma. E a coça traz justamente muita gentileza no processo. A coça é um animal que ela tem tanto... Na pelagem da coça existe tanto manchas pretas e brancas, que vem justamente nesse contraste, abraçar os nossos medos, abraçar as nossas sombras e integrá-las. Já diria Jung, é a possibilidade de poder estar ressignificando muita coisa, de estar indo num caminho de uma individuação, de poder ir muito além. E os orixás, né, acabou vindo duas, né, que veio o Egungun e a carta de Oxóssi, no tarot dos orixás, que vem falar muito nesse sentido dessa realeza de quem somos, né, para nos tornarmos, e assertividade no caminho. Oxóssi é o caçador de uma flecha só, é aquele que mira esse caminho, né, que a gente começou falando das cartas do caminho, e apenas caminha. A vida vai se apresentando no caminho, e a gente vai vendo que caminho é esse. E nenhuma escolha é definitiva. As coisas vão se construindo a partir do momento que a gente vai vivenciando ela. O problema é justamente, né, a carta de Odi, né, a carta de Odu num lado negativo, e a carta do eremita, sem saber os aprendizados do passado, né, em prol para estar indo, se torna um desafio. Odi no sentido, né, a carta de Odi no sentido de ficar presa ao passado, de ficar seguindo a manada, enquanto a carta da cerimônia da doação vem, libera, solta esse passado, o novo precisa. E finalizo essa leitura com a carta de Osho, que sai o Cavaleiro de Água, que é a carta da confiança. É uma carta que é simplesmente uma pessoa, como se fosse num bando, se atirando na vida, né? Se atirando confiando. Se chama confiança a carta. E confiar é justamente entender que, a partir do momento que estamos na nossa caminhada, exercendo os nossos desejos, o universo, ou a força que te rege, ou a força que te protege, ou aquilo que você entende como um norte, vai estar favorecendo, vai estar no caminho, porque você está fazendo o melhor. Então, confiar é algo que precisa simplesmente acreditar. E não é fácil, mas também é necessário, é prudente, eu diria. Tá bom? Grande abraço e boa semana.